Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver essa gravação. Então, vamos lá. Para facilitar, como eu perdi o acesso aí ao, ao Google, né, que teve a migração do sistema e tudo mais, o que eu estou pretendendo fazer? Vou criar um canal no YouTube e aí eu vou ficar postando lá e eu passo um link para vocês. Eu acho que fica mais fácil, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito, assim, bem por cima das partes do TCC, né, do formato a qual vocês estão fazendo. Normalmente é o mesmo formato para todas as instituições, sabe? Tem uma modificação aqui, uma modificação acolá, mas o corpo em si é o mesmo, tá? Então, o formato que a gente vai dar uma analisada agora vai ser para o formato da Unifacisa, tá bom? Então, que foi um TCC já finalizado, queria botar do aluno para que não tenha nenhum problema, tá bom? Então vamos lá, aqui tem a capa, bem de boa. Aqui é a contracapa. Não se preocupe agora, porque o foco maior dessa aula vai ser basicamente metodologia, tá bom? Deixa eu aumentar mais um pouco para ficar contando mais. Depois tem a parte do sumário. Depois vem o resumo. O resumo tem, se vocês perceberem, nessas partes aqui, ó, introdução, objetivos específicos, metodologia e resultados esperados. Por que resultados esperados? Porque é um projeto de TCC, tá bom? A introdução, não vamos nos deter agora. Depois vem a justificativa, que é quando você diz o porquê que o seu trabalho é importante, tá? Hipóteses, isso aqui não tem importância agora. Beleza? Pronto. Vamos aqui para metodologia. Vamos lá. Na metodologia, gente, a gente tem um perfil. São alguns tópicos importantes em que vocês vão trabalhar os aspectos metodológicos com mais profundidade, tá bom? Então, nesse quesito aqui, o primeiro tópico é o tipo de pesquisa, que é quando você diz que tipo de pesquisa vocês vão desenvolver. Então, a gente tem a pesquisa transversal, a gente tem os ensaios clínicos, temos estudos corte, e assim por diante. Então, no caso de vocês dois que vão estar assistindo primeiramente esse vídeo, vocês vão estar fazendo aí a pesquisa de uma revisão integrativa, tá certo? Então, nesse tópicozinho, vocês vão buscar definir o que é uma revisão integrativa, isso referenciando na literatura, tá legal? Bem simples, bem direto, sem problema nenhum, tá? O cenário da pesquisa é quando a gente vai delimitar onde é que essa pesquisa vai acontecer, certo? Por exemplo, no caso dessa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, é uma pesquisa que foi uma pesquisa online. Então, foi uma pesquisa em que qualquer pessoa poderia ter um link da pesquisa para poder responder e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ele não teve delimitação, tá certo? No caso de uma revisão integrativa, por exemplo, vocês vão colocar aqui qual é a delimitação, ou seja, são todos os bancos de dados. No cenário da pesquisa, onde vocês vão pesquisar os artigos, são todos os bancos de dados. Tá legal? Então, vai se determinar nos bancos de dados, das bases científicas, que vai se desenvolver de determinada forma e assim por diante. Tá legal? Então, aqui você delimita onde vai acontecer a pesquisa. Quando a gente fala de população e amostra, população é um termo maior, mais amplo, e amostra é aquilo especificamente que você vai trabalhar. Então, por exemplo, no caso da revisão integrativa de vocês, serão todos os artigos que compõem as bases de dados, tal. Então, se a gente selecionar a base de dados PubMed, se a gente selecionar a base de dados a Cielo, se a gente selecionou o Periódicos CAPES,
e assim por diante. Então, você vai dizer, são todos os artigos que compõem as bases de dados XYZ. E a amostra, ou seja, aquilo que vai ser bem mais específico, serão todos os artigos que responderem, que se adequarem aos critérios de elegibilidade. Tá bom? Vamos lá, seguindo o próximo. O próximo são os critérios de elegibilidade, os famosos critérios de inclusão e exclusão. Então, são nesses pontos aqui que a gente vai começar a determinar aquilo que vai ser incluído no estudo de vocês. Então, quando a gente fala critérios de inclusão, são todos aqueles artigos, no caso, como é uma revisão integrativa, são todos aqueles artigos que compõem, que, por exemplo, a gente determinou que foi nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, entendeu? Então, no caso, como uma revisão integrativa, normalmente a gente indica somente artigos do tipo ensaio clínico, tá legal? Artigos do ensaio clínico, artigos de intervenção, tudo bem? Então, a gente já vai colocando isso aqui, tudo bem direitinho. A gente especifica também, mais ou menos, o objeto do estudo que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, tem um estudo aí que eu estou orientando que vai ser com tendinopatia do cotovelo. Então, os artigos que se detiverem a tendinopatia do cotovelo. Ou então, os artigos que se determinarem que utilizaram a injeção de corticosteroides na tendinopatia do cotovelo. Ou então tem outro TCC que eu estou orientando, que é com a tendinopatia do ombro. Então, artigos que utilizaram o recurso tal no tratamento da tendinopatia do manguito rotador. E assim por diante. Tá legal? Ou seja, a gente vai começar a colocar todos os critériozinhos que são específicos que a gente vai utilizar na busca dos dados. Tá legal? Então, tudo isso aqui, bem bonitinho. Vou ver se eu acho, inclusive, uma metodologia de revisão integrativa, que aí qualquer coisa eu mando para vocês, tá bom? Mas aqui só para vocês irem observando. Os critérios de inclusão serão todos aqueles fatores que a gente vai elencar para dizer assim, não, esse artigo não é do nosso interesse. Então, por exemplo, artigos que não especificaram, que não deixaram claro em sua metodologia que foi utilizado injeção de corticosteroide. Isso é um critério de exclusão. Artigos que, deixa eu ver, que foi utilizado um determinado recurso que não é do nosso interesse. Tá legal? Agora, atenção. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas escrevendo assim, e todos aqueles pontos que não se adequarem aos critérios de inclusão. Não, isso aí não é um critério de exclusão. Isso aí é um critério que não se encaixou com a inclusão, entendeu? Mas critérios de exclusão são pontos específicos que quando a gente olha o artigo, a gente diz assim, olha, esse artigo aqui não está certo, não pode ser feito. Tá legal? Então, basicamente isso. Ó, por exemplo, nesse TCC aqui, que foi uma pesquisa transversal, os critérios de inclusão. Então, a gente colocou atletas do sexo masculino, entre 18 e 59 anos, que praticam a modalidade há pelo menos 6 meses. Então, eles têm que ter tido competições locais, regionais, estaduais ou nacionais, e assim por diante. As jovens de exclusão, que passaram mais de 12 meses parados, né? Ou seja, que não são atletas. Cadê? E basicamente. Pronto. Vamos lá. O próximo passo o próximo tópico, na verdade, são os instrumentos e procedimentos para a coleta de dados. Esse ponto, pessoal, é muito importante para que você possa observar que a metodologia é a alma de qualquer TCC. Tá legal? Então, sendo a alma de qualquer TCC, ela precisa ser muito bem descrita.
E aí, quando a gente vai escrever os instrumentos e procedimentos para a coleta de dados, a gente é como se tivesse contando uma fofoca, certo? Contando uma fofoca. Então, é dizer assim, olha, o meu trabalho, eu vou começar fazendo assim, e aí depois eu vou fazer assim, e vou fazer assim. Ou seja, você começa falando passo a passo, bem descrito, como vai ser o procedimento para coletar os dados. No caso de vocês que são uma revisão integrativa, vocês vão explicar como é que vai ser todo o processo. Então, primeiro, foi elencado os desfechos, que eu acho que eu já elenquei todos os desfechos com vocês. Por exemplo, dor, amplitude de movimento, funcionalidade, alguma coisa aqui. Depois, foi separado quais bancos de dados que serão selecionados. Então, PubMed, Cielo, Periodic Caps, BVS, enfim, não sei. Depois, separamos, elencamos, foi escolhido as palavras-chave, que aí as palavras-chave tem no inglês, aí você pode colocar entre parênteses, em inglês, aí coloca em inglês. E depois foi utilizado o operador booleano AND, e assim por diante. Todo passo a passo, todo passo a passo. Tá certo? E depois que foi feito isso, foi colocado os critérios de elegibilidade. E daí foi utilizado em cada base de dados, que primeiro foi analisado os filtros de busca para título, para depois resumo, e aí você vai descrevendo toda essa cadeia de critérios que você foi utilizando para fazer a busca dos dados como é que eu posso dizer, banco de dados, tá bom? Ou seja, essa parte é a parte do que você começa a fofocar de como você fez o seu trabalho. Tá legal? Não se preocupem que essa orientação é uma orientação, vamos dizer assim, é uma orientação primária, para que vocês possam abrir os horizontes, que quando eu for fazer a orientação particular com cada um de vocês, eu vou explicar passo a passo, baseado nos objetivos de cada projeto. Você pode ver que é a parte que normalmente é mais descrita. Processamento e análise de dados. No caso de vocês que é uma revisão integrativa, então vocês vão dizer que todos os artigos serão computados ou serão analisados depois dos critérios de elegibilidade e filtros de pesquisa e serão colocados em tabelas no Word para melhor explanação dos resultados obtidos, alguma coisa tipo assim. Então é só você dizer como é que você vai analisar os artigos, tá? Isso aqui, como for uma pesquisa de cunho transversal e envolve testes, como é que eu posso dizer, estatístico, que no caso é uma revisão integrativa, não precisa. Tá? Então, por isso que está um pouco maiorzinho aqui. Aí, na apresentação dos resultados, é que você vai dizer, ó, o término da pesquisa principal, os dados serão reunidos, organizados, apresentados em tabelas ou gráficos, com análise descritiva. No caso de uma revisão integrativa, que você vai colocar em quadros para facilitar a compreensão e interpretação do estudo. Coisas bem simples, tá bom? Beleza, pessoal, sem problemas. E quanto aos aspectos éticos, nesse caso aqui, desse trabalho que vocês estão assistindo, foi submetido ao Comitê de Ética, né? Teria sido submetido ao Comitê de Ética, então era necessário que fosse submetido ao Comitê de Ética. No caso de uma revisão integrativa, não é necessário a submissão ao Comitê de Ética. Então, vocês vão escrever que, devido a ser um estudo de natureza em bancos de dados, em dados secundários, ou seja, que não há contato com seres humanos, contatos diretos com seres humanos, essa pesquisa não é necessário a submissão ao comitê de ética, blá, 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 e assim por diante.
Aí, nesse ponto, vocês também precisam se comprometer que vocês não vão fazer nenhum tipo de plágio. Ou seja, pegar as informações do artigo e fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Tá certo? Muito embora que é uma revisão, mas vocês não podem fazer isso. Tá bom? No caso de riscos, não precisa, numa revisão integrativa, isso aqui é quando é uma pesquisa que vai para o comitê de ética, então não precisa, não vou me deter nesse ponto. Benefícios, a mesma coisa, desfecho primário, a mesma coisa, desfecho secundário, a mesma coisa, nada disso precisa. Agora, quando a gente chega em resultados esperados, então a gente aqui já entra no caso da revisão integrativa. Por quê? Nos resultados esperados, vocês vão ter que dizer, olha, a gente espera que na pesquisa sobre a tendinopatia do cotovelo, a gente espera elucidar essa lacuna, porque algumas pessoas dizem que é assim, outros artigos dizem que é assado, e, portanto, com esse estudo, a gente espera tirar essa dúvida, responder essa lacuna científica e assim por diante, tá certo? Beleza? A mesma coisa no caso da tendinopatia do ombro, tá bom? Orçamento não precisa, que é só quando a gente tem uma pesquisa de cunho que vai para o comitê de ética. Cronograma precisa, então, alguns pontos, então, revisão da literatura, como é que você vai fazer, tá certo? Geralmente, os professores que dão a disciplina e a competência de TCC1, cobram como vai ser todo esse processo, tá bom? Então, reunião de literatura, você vai dizer, vou fazer nesses meses. Reunião com orientador todos os meses. Envio qual projeto para o comitê de ética? Precisa? Não. Aí já tira isso aqui do seu. Coleta de dados. Em quais meses você vai fazer isso? Análise de dados. E assim por diante. Tá bom? Bem simples. E, por fim, as referências. Tá legal, gente? Beleza? Pronto. No caso de apêndice e anexo, se caso tiver, tá bom? Mas cada caso, cada TCC vai ser uma realidade específica, então eu acredito que fica melhor que vocês assistam primeiro a esse vídeo que eu vou estar postando, e aí vocês possam ir tirando as dúvidas diretamente comigo para depois vocês melhor escrever o TCC de vocês, tá bom? Espero ter ajudado aí. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Valeu, gente, até mais. Tchau!